Você vai ouvir agora uma mensagem da Nova Igreja em Campo Grande. Eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Fique conectado, Deus vai falar com você. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, se inscrever em nosso canal e seguir nossas redes sociais que vão aparecer aqui na tela. Ative as notificações para não perder as próximas mensagens e envie o vídeo para o máximo de pessoas que você conseguir para abençoá-las. Fique ligado, a mensagem vai começar. Eu comecei na semana passada uma série nova que tem por título A Grandiosidade da Obra de Jesus. E é tão importante que a igreja entenda e tenha conhecimento, mas muito além de conhecimento, revelação da magnitude, da grandiosidade da obra de Jesus e o quanto ela se relaciona com a sua vida. Porque através do legado dessa obra de Jesus, você pode hoje ter direito a uma vida realmente superabundante nele, em Cristo Jesus. Hoje é a parte 2, mas eu quero rapidamente, para que todos nós possamos estar na mesma página, fazer um breve apanhado do que nós vimos aqui na semana passada. Na semana passada nós vimos que Deus criou o homem em plena perfeição, justiça e santidade. Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A verdade presente naquele momento ali era governai, dominai. Essa foi a palavra que Deus disse ao homem: governai, dominai. Além de um princípio de obediência que Deus dá ao homem, sem esse princípio de obediência não tinha livre-arbítrio. O homem precisava escolher, agora decidir por Deus livremente. O diabo então entra em cena e engana o homem, atacando a sua identidade. O homem decide usar desse livre-arbítrio dado por Deus para ofender a Deus e se torna um pecador caído, destituído da glória de Deus. Morto em seu espírito, esse homem agora perde Zoe. Esse homem perde justiça, esse homem perde agora a perfeição. E entra em cena o pecado, entra em cena a morte, as enfermidades e todo o legado destrutivo da natureza caída. Um dia muito triste para toda a humanidade, como nós vimos aqui, a primeira criação foi completamente corrompida. Mas Deus, você pode dizer mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, Ele já tinha um plano glorioso, maravilhoso, antes mesmo da necessidade se apresentar. E enquanto o homem, a Bíblia diz, enquanto o homem tentava resolver a questão, se cobrindo com folhas e anunciando com aquilo a tentativa do homem de tentar resolver o problema por si mesmo, a justiça própria, algo inútil para ele, entra em cena da mesma forma um pré-anúncio da justiça de Deus, que seria estabelecida em Cristo Jesus. E ali mesmo no jardim, Deus cobre esse homem, Deus faz um primeiro sacrifício, esse sacrifício apontando claramente para Jesus, e Deus cobre, Deus veste o homem com peles de um animal. O homem é retirado do jardim, não em uma demonstração de castigo, como nós vimos aqui, mas de cuidado. Porque ali no jardim tinha uma árvore chamada Árvore da Vida, e o homem não poderia mais continuar com acesso àquela árvore e comer e receber vida na situação que estava. Veja, Gênesis no capítulo 3, a partir do versículo 21, a gente viu isso. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Deus fez um sacrifício e vestiu o homem, ora, para que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden. Não foi um castigo, foi um cuidado, uma proteção. Deus não queria que o homem comesse daquela árvore e vivesse eternamente agora como? Caído, destituído, um pecador. Sabe por que ele fez isso? Porque ele é bom. Você pode dizer, Deus é bom. Ele é bom em todo o tempo, enquanto muitos até hoje, sem entendimento, julgam algumas atitudes dele, algumas atitudes de Deus como castigo. Quem o conhece de verdade sabe que nunca foi castigo, sempre foi cuidado, sempre foi amor, sempre é cuidado, sempre é amor. Deus não precisa castigar ninguém, o pecado já faz isso. Ele é amoroso.
E quando ele faz algo, mesmo que você não entenda, pode ter certeza, se você for buscar entender, você vai ver que é cuidado e amor. E a partir disso vimos o início da revelação da grandiosa obra substitutiva de Jesus, tão grandiosa como ele. Essa obra nos encontrou quando a gente não valia nada. Um plano tão grandioso que, segundo a Bíblia, nós vimos aqui, data de muito antes da fundação do mundo, em um tempo kairos, o tempo de Deus, um tempo perfeito. Antes mesmo de toda a necessidade se apresentar, Deus já tinha a solução. E nós finalizamos com 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 18 a 20, que diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, e esse legado desde Adão, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, veja, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos por amor de vós. O tempo perfeito de Deus, kairos, antes mesmo da necessidade se apresentar, do homem cair, Deus, em um tempo perfeito, já tinha a solução. A Bíblia diz que o cordeiro, o sangue do cordeiro, já era conhecido antes da fundação do mundo. Pastor, eu não entendi bem como isso tudo se desenrolou, como funcionou isso. É porque você perdeu o domingo passado a parte 1. Quero convidar você para acessar o nosso podcast, o canal da Nova de Campo Grande no YouTube, para que você possa ouvir a parte 1 e ser abençoado com o início da série. Amém? Isso que eu fiz agora foi recapitular os principais aspectos que nós trabalhamos em detalhes no domingo passado. Hoje, na parte 2, eu quero entrar um pouco mais a fundo na solução de Deus para esse homem que estava caído, destituído, separado. O plano de salvação em Jesus Cristo. A cura, a solução para esse homem. Como que Deus fez? Como que Deus então agiu para resgatar esse homem que usou do seu livre arbítrio para pecar e ficou caído, destituído, condenado, amaldiçoado? Deus se faz homem para redimir o homem. Deus se faz homem para redimir o homem. O homem caiu, o primeiro representante de toda a humanidade caiu e com ele toda a humanidade. Deus aí se faz homem para redimir o homem. Um homem precisava fazer isso. Veja, Evangelho de João, no capítulo 1, a partir do versículo 1, a Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. E o versículo 14, a Bíblia diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e cheio de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Glória a Jesus! Glória a ti, Senhor Jesus! Esse verbo que se faz carne é o próprio Jesus. Deus agora se faz carne. Deus se faz homem para redimir o homem agora. E ele morre em nosso lugar. Ele morre em nosso lugar. E é exatamente ali na cruz que a justiça de Deus se encontra com o amor de Deus. Sabe por quê? Deus é amor e ele é justiça. Tem muita gente que fala Deus é amor, mas ele é justiça, como se fosse algo contraditório, como se o amor tivesse de um lado e a justiça do outro. Não, Deus é amor e justiça. O amor de Deus está do nosso lado, amém? Mas a justiça de Deus também está do nosso lado. A justiça de Deus não é contra nós, ela está do nosso lado. Quem fala isso normalmente prega ou quer advertir as pessoas dizendo que Deus é juízo e vai condená-lo. Não, a justiça de Deus não é essa. No contexto da nova aliança. E a prova disso está na cruz. Deus é justo e ele jamais poderia deixar o pecado passar impune.
O pecado tinha que ser castigado, aquele problema tinha que ser resolvido. Se Deus não resolvesse aquele problema, ele não seria justo. Mas ele é amor, e porque nos amou, ele não queria que nós pagássemos por isso. Porque a paga disso era a morte. O salário do pecado é a morte, nós vimos aqui. Então Deus se faz homem para morrer. E aí você vê a justiça se encontrando com amor na cruz. E você consegue perceber que a justiça dele não é contra nós, é por nós. Na justiça de Deus, ele entrega o seu filho para satisfazer a justiça dele. E pagar pelo pecado, ele entrega o seu próprio filho, que nasce, agora se torna homem, se torna carne para morrer e pagar por isso. E aí você consegue compreender que o amor está do nosso lado e a justiça de Deus também. Por isso hoje, nós podemos dizer que nós somos a justiça de Deus em Cristo Jesus. Você pode dizer isso? Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Por isso a Bíblia diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Não é você, é Deus que te justifica. E como que ele fez isso? Em Cristo Jesus. Deus se torna homem para redimir o homem e morre em nosso lugar. Romanos 5, versículo 8, a Bíblia diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Naquela condição que a gente estava, Deus entrega o seu Filho. O próprio Deus se torna homem para redimir o homem, morre na cruz e nos dá a justiça que era dele. Ele leva o nosso pecado, ele se identifica, e evangelho tem a ver com isso. Deus se identificou com a nossa condição caída e levou ela. Deus levou a condenação, levou a maldição, e nós agora nos identificamos com o que é dele. A justiça dele veio a nós. Amém? É isso, o evangelho tem a ver com isso. Jesus paga o alto preço da redenção para nos dar liberdade completa. Abra o seu coração, porque eu vou ler a partir de agora textos poderosos que falam sobre a obra redentora de Jesus. A grandiosidade da obra de Jesus e o que ele fez a partir desse momento em que se entregou. Colossenses, a carta aos Colossenses, no capítulo 1, a partir do versículo 13, a Bíblia diz: ele nos libertou das trevas. Onde a gente estava? Em trevas. Ele nos libertou das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Graças a Deus. Redenção significa todo o preço foi pago, não há mais dívida alguma, um alto preço foi pago, a maldição foi quebrada completamente. E remissão significa o pecado foi completamente destruído. A natureza do pecado foi arrancada, destruída. Você foi plenamente perdoado. Isso é remissão. Esta é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. E aí você começa a perceber, o unigênito se torna o primogênito da nova criação. A primeira criação foi corrompida, o primeiro Adão caiu e com ele toda a humanidade. Mas agora um novo homem, um homem chamado Jesus, faz um trabalho por nós. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. O primogênito de toda a criação, o primeiro dentre muitos, dos quais eu estou vendo aqui muitos. Graças a Deus. E o texto continua a dizer: pois nele, o 16, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Esse é Jesus, o homem chamado Jesus. Jesus traz de volta então a possibilidade agora do homem ter paz mais uma vez com Deus, como no princípio. O homem que tinha perdido a paz, o homem que tinha perdido justiça, Zoe, Jesus agora traz de volta a possibilidade desse homem viver em paz com Deus, como no princípio, através agora de um novo e vivo caminho, agora aberto pelo seu próprio sangue. Eu estou falando da grandiosa obra de Jesus.
E o texto continua a dizer, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Glória a ti, Senhor Jesus. E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E através dessa obra grandiosa, Jesus, que agora estabelece a paz para aqueles que nele crê, Jesus agora reconcilia completamente aquele homem que estava caído. Jesus agora faz um trabalho de reconciliação, de reaproximação agora desse homem com Deus. E o texto continua a dizer, e a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, era a nossa condição antes dele. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. É assim que Deus vê você hoje, em Jesus. Não tem a ver com o seu trabalho, não tem a ver com a sua obediência, não tem a ver com a sua performance, não tem a ver com o seu mérito, tem a ver com a performance de Jesus, com o trabalho de Jesus, com a obediência de Jesus, com a obra grandiosa de Jesus. Você pode dizer, eu fui plenamente reconciliado com Deus. A boa notícia que eu tenho para você hoje, nesse tempo, com base nesse texto, é que Deus não está com raiva de você. Deus não tem raiva de você. Deus não quer te castigar, te condenar, te humilhar, te envergonhar. Pelo contrário, Deus ama você profundamente. Ele te ama na intensidade máxima, não dá para melhorar isso. Ele te vê em Cristo Jesus. Jesus morre e paga pelo pecado, e porque Deus é justo, se ele cobrou o preço do pecado em Jesus Cristo, ele não pode cobrar o mesmo preço em você, de você. Legalmente, você que está em Cristo, você é plenamente perdoado. Você consegue entender isso? Deus seria injusto se cobrasse de Jesus o preço pelos pecados e depois cobrasse de você também. Não sei se você conseguiu compreender isso, mas abre o seu coração. Abre o seu coração. Você foi plenamente perdoado. Jesus levou, a Bíblia fala que ele se tornou pecado e paga pelo pecado. Não vai ninguém parar no inferno porque pecou. Sabia disso? E aí você fica me olhando assim como se fosse algo estranho que eu estou falando. Isso é bíblico. Ninguém vai parar no inferno porque pecou. Porque Deus resolveu em Cristo Jesus o problema do pecado. Há um perdão disponível. A pessoa vai parar no inferno se ela não aceitar esse perdão. Você entendeu a diferença? Ninguém vai porque pecou. Vai porque não quis aceitar o perdão. E o legado de Adão é obrigatório. É automático, não tem jeito. Mas o legado de Jesus é uma opção. A pessoa opta por Jesus. Eu quero Jesus. Eu recebo Jesus. Eu ando em Jesus. É nele que eu estou estabelecido. O sacrifício dele foi para alcançar a todos. Todos. Um único sacrifício perfeito, diz a Bíblia. Esse sacrifício nos reconciliou por completo. Deus já resolveu em Cristo Jesus o problema do pecado. E tem mais. Ele levou todos os nossos pecados naquela cruz. Ele leva naquela cruz. Os pecados de toda a humanidade em todos os tempos. Em Jesus Cristo foi depositado. Nele, passado, presente e futuro. Tudo depositado nele. Veja agora, um outro homem agora representa a humanidade. A saber, aos que creem nele, o homem chamado Jesus. Pastor, mas às vezes eu ouço estranho você falar o homem chamado Jesus, Jesus Cristo, homem. Às vezes eu acho estranho isso, essa frase. Ele não é Deus? Veja o que diz a Bíblia. 1 Timóteo 2,
Versículos 5 e 6 diz a palavra: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Lembra? Um homem precisava redimir agora o homem, a humanidade. Por isso Deus se faz homem para morrer e redimir toda a humanidade, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Sabe como é que você consegue entender isso? Jesus é, segundo a Bíblia, 100% Deus e ele é 100% homem. A gente tem um novo representante. Adão, o primeiro homem, representou toda a humanidade e caiu. Se prostrou diante do diabo. E com ele, com o pecado, entrou a morte, entrou as doenças, entrou toda a lástima da natureza caída. Mas o último Adão não. Não foi o segundo. Eu não gosto desse termo, o segundo Adão. Algumas pessoas dizem o segundo Adão, como se houvesse a possibilidade de ter um terceiro ou quarto. Foi o último, não tem outro agora. É nele, o último Adão. Esse último Adão não. E nós que o recebemos, que cremos nele, nós agora estamos representados nele. Qual era o legado de Adão? Morte, destituição, separação, culpa, maldição, condenação eterna. Qual é o legado de Jesus? O legado de Jesus é justiça. O legado de Jesus é salvação. O legado de Jesus é redenção. O legado de Jesus é remissão. O legado de Jesus é vida, Zoe, para cada um de nós agora. Ele é 100% Deus e é 100% homem. O primeiro Adão cai e se rende ao diabo, mas o último Adão, Jesus Cristo, triunfou sobre o diabo e sobre todo o inferno. Logo, como Jesus Cristo, o homem, foi à cruz agora representar a humanidade, quando ele foi à cruz, nós fomos com ele. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele para a glória de Deus. Veja isso, Colossenses no capítulo 2, a partir do versículo 12, diz a Bíblia: tendo sido sepultados juntamente com ele. Você está vendo? No batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé, no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e vós outros, que estáveis mortos pelas vossas transgressões, e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando parte dos pecados. É isso que está escrito aí? Perdoando um pouco dos pecados. Perdoando os pecados até o dia que você se converter para trás e dali para frente é por sua conta e risco. É isso que está aí? Perdoando, diz a Bíblia, todos os nossos delitos. Todos graças a Jesus. Você pode dizer obrigado, Jesus, graças a Jesus. Glória a ti, Senhor Jesus. E o mais interessante é que quando esse texto diz vos deu vida, ele nos pega naquela condição caída, destituída, mortos em nosso espírito e nos dá vida. Sabe que vida é essa aí? Se você for a original, não é bios, é Zoe. Sabe por quê? Lá no primeiro Adão, lá no pecado, o homem não perdeu imediatamente bios, a vida biológica natural. O homem perde Zoe imediatamente. E com Zoe ele perde justiça, ele perde perfeição e agora estava completamente incapaz de viver em comunhão plena com Deus. Aí a Bíblia fala que em Cristo Jesus o que nos é restituído? Zoe. Em Cristo Jesus agora nós podemos viver como no início. Ele olha para nós e vê a redenção plena, completa em Cristo Jesus. Ele coloca em nós Zoe, arranca a natureza do pecado e coloca em nós a sua própria natureza, Zoe. A vida do próprio Deus agora está em nós, perdoando completamente todos os nossos pecados. Todos os pecados são perdoados. Toda a dívida é paga. Tetelestai, está pago, não tem mais nada o que fazer. Ele brada naquela cruz e veja esse texto lindo, maravilhoso, sobre a obra
grandiosa de Jesus. Colossenses 2, a partir do 12, diz a Bíblia: tendo cancelado, diga comigo, cancelado. Diga, ele cancelou. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles naquela cruz. Glória a ti, Senhor Jesus. Você consegue perceber e fazer um paralelo do primeiro Adão caído, do primeiro Adão que diante do diabo, que diante da serpente, que diante do engano da identidade do diabo, usa do seu livre arbítrio e leva toda a humanidade à queda, à destruição. Você percebe agora um paralelo com o último Adão, Jesus Cristo, esse homem que nos representou, a saber, nós que cremos nele. Você consegue ver agora um paralelo desse homem chamado Jesus agora, diante de toda a potestade, o inferno inteiro, o diabo e toda a sua córdia. A Bíblia diz que Jesus os expõe ao vexame agora. Eu amo esse texto. Jesus os expõe ao vexame público e triunfa sobre eles, graças a Deus. O diabo, a antiga serpente, foi completamente desarmado, exposto ao vexame público. O diabo não tem arma mais para acusar você. Você vê que essa dívida aqui, esse inscrito de dívida, a Bíblia também fala que ele constava de ordenanças que eram prejudiciais a nós. O que é isso? Que inscrito é esse que constava de ordenanças? Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso. A lei. Porque a lei mostrava a nossa insuficiência. E era a partir disso que nós éramos acusados completamente. A Bíblia diz que Deus crava isso na cruz e o diabo é desarmado. Ele não tem mais arma para nos acusar. Por isso te digo mais uma vez, quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem os justifica. E quantas pessoas até hoje, talvez você esteja nessa situação, mas hoje isso cai. Quantas pessoas até hoje continuam tristes, ouvindo a falácia do diabo, acusando elas, dizendo que vocês não são amados, dizendo que Deus vai condenar vocês, dizendo que vocês não valem nada, dizendo que vocês não prestam, que não vão ser salvos. Ele fica gritando e ele cresce na vida de quem não conhece a grandiosidade da obra de Jesus. Não conhece, não sabe quem é em Cristo Jesus. Ele cresce, mas quando ele encontra um crente, quando ele encontra alguém que sabe quem é em Cristo Jesus, ele sabe, ele foi desarmado. Pode dizer para ele, toda vez que vier o pensamento de acusação, pode dizer, erga a sua voz e diga, diabo, você foi desarmado. Eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E isso não tem a ver com o meu mérito, tem a ver com o mérito dele agora. Graças a Deus. Abra o seu coração e entenda a grandiosidade dessa obra. Deus sabia que se dependesse da gente, se tivesse um trabalho apenas que dependesse da gente, fatalmente nós iríamos falhar. Mas ele se faz homem. Agora um homem nos representa. E esse homem simplesmente humilha o diabo e todo o inferno, triunfando sobre eles na cruz. O diabo, a antiga serpente, é desarmado, exposto ao vexame público. Um homem chamado Jesus agora retoma o governo, o domínio como no início. Eu disse o homem chamado Jesus, porque Deus nunca perdeu isso. O homem chamado Jesus, agora representando a humanidade, consegue agora restituir. Nós que estamos em Cristo, nós podemos viver agora como no início. Nós somos justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus te vê em perfeição, não por causa de você, por causa de Cristo Jesus em você. Você está compreendendo isso? Jesus escreve então uma nova história para nós. Você pode dizer, Jesus escreveu uma nova história para mim.
Ele nos dá vida, vida zoe, e nos faz assentar, a Bíblia diz, em lugares celestiais, com Ele agora. Com Ele agora. E agora eu posso ler para você alguns textos completos que no domingo passado eu li só a parte A, vocês lembram? Para mostrar a nossa condição caída. E a partir de agora eu posso ler alguns textos de forma completa. Inclusive o texto que diz, mas Deus fez alguma coisa. Efésios 2, a partir do versículo 1, a Bíblia diz, o que é que aconteceu então depois que Jesus fez tudo isso? Ele vos deu vida. Mais uma vez aparece a palavra zoe. Por que eu estou enfatizando isso? Porque foi o que foi perdido lá no início. Não foi bios que foi perdido lá no início imediatamente, foi zoe. Então os textos trazem, ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Veja, e éramos por natureza filhos de quem? Da ira. Isso é uma forma de amenizar, para não dizer filhos do diabo, porque foi para ele que a gente entregou o domínio e o governo, representado pelo homem que caiu. Como também os demais, diz a Bíblia. Veja, essa era a nossa condição. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Graças a Deus, glória a Ti, Senhor Jesus. Glória a Ti, Senhor Jesus. Glória a Ti, Senhor Jesus. Em Cristo agora, um novo homem é criado agora. Por isso a Bíblia diz na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Não é mais aquela velha criatura caída. É uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo em Cristo Jesus. Graças a Deus. Você pode dizer, eu sou. Diga com fé, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Você consegue perceber? Não foi dado um jeitinho ou feito um remendo em nós. Nós fomos recriados nele. Aquele espírito morto, caído, ficou para trás. Recebemos um novo espírito agora em Cristo Jesus. Agora o homem em Cristo pode se tornar justo, reerguido, salvo, qualificado, reaproximado agora da santidade e da justiça de Deus, como no início. Veja, agora em Cristo Jesus, o homem pode. Por que eu digo o homem pode? Porque é uma opção. Você precisa escolher estar em Jesus. Você precisa optar por Jesus. Você precisa entregar a sua vida a Jesus. E sair, se livrar do legado de morte eterna que a humanidade recebeu de Adão. O que se curvou diante do inferno. E você agora ser transportado para o legado de Jesus. O que triunfou sobre o inferno. Você consegue ver a diferença? No domingo passado, depois de expor toda a situação da humanidade caída, eu disse que dia triste para toda a humanidade. Vocês lembram disso? Mas diante da grandiosa obra de Jesus, eu quero dizer para vocês que dia glorioso para toda a humanidade. O nascimento de uma nova criação em Cristo Jesus. Que dia glorioso para toda a humanidade agora.
o nascimento de uma nova criação em Cristo Jesus. E a partir desse ato de obediência dele, de Jesus. Veja, domingo passado nós focamos no ato de desobediência de um homem que nos deixou toda a humanidade em uma condição lastimável. Mas agora, a partir do ato de obediência de Jesus, através de sua obra grandiosa, a vida zoe, a natureza do próprio Deus, pela fé em Cristo Jesus, agora entrou mais uma vez na humanidade. E com essa vida veio também santidade e justiça para todos os homens, a saber, aqueles que creem. Você crê em Jesus? Agora, com um novo espírito, esse homem recriado em Jesus pode viver em perfeita comunhão com Deus. Como no início. Como no início. O espírito volta ao controle. Como no princípio. Você consegue entender o que a obra de Jesus fez? Ela restituiu tudo. Tudo para nós. E a história agora é outra. A nossa história agora é outra. Por isso posso ler com você agora de forma completa. Romanos 3, versículo 23. Lemos e é triste lembrar dessa situação, porque a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Foi aí que ficamos na semana passada. Mas o 24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Eu sei que em muitos lugares e em muitos momentos você já deve ter ouvido muito isso. Todos pecaram, são todos pecadores destituídos. E eu não sei por que os pregadores, as pessoas que ensinam sobre isso, param aí no versículo 23, quando o 24 resolve a situação. O 24 resolve a situação por completo, porque o 23 fala de quem nós éramos. O 24 fala de quem nós somos. Depois da obra grandiosa de Jesus, estávamos separados, destituídos, condenados mesmo. Mas fomos justificados gratuitamente. Veja, gratuitamente. Para você entender bem, ainda diz gratuitamente pela sua graça. Para não ficar dúvida para você. Pela redenção que há em Cristo Jesus. Deus se torna homem para redimir o homem. E agora em Cristo Jesus a gente tem uma nova vida. E o texto de Romanos 5, pastor, a partir do versículo 17, nós só lemos a parte A. Vocês lembram na semana passada? Porque a parte A desses versículos 17, 18 e 19 também falam da nossa condição antes de Jesus. E agora eu posso ler a parte B de todos eles, para que você possa entender a magnitude da obra de Jesus na sua vida. Romanos 5, a partir do versículo 17, diz a Bíblia. Agora eu quero que você pense e compare a perspectiva do primeiro Adão e do último Adão, Jesus. O legado do primeiro Adão e do último Adão, Jesus. O que se curvou diante do diabo e do inferno e aquele que triunfou sobre o diabo e todo o inferno. Porque se pela ofensa de um a morte reinou por esse, tá falando de quem? Muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Cristo Jesus. Graças a Deus. E o 18, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação e vida. Porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos, graças a Deus. Você percebe? Você não é hoje, em Cristo Jesus, um pobre, miserável pecador. Não tem como ser pecador na essência, na natureza e justo ao mesmo tempo.
Tem muita gente que não entende isso, fala, pastor, mas eu continuo errando, né? A gente erra, a gente peca. O pecador não é pecador porque peca, mas porque herdou uma natureza pecaminosa. Você entende isso? É uma questão de natureza herdada. Assim como o justo não se torna justo por fazer atos de justiça, por ser bom com as pessoas, por fazer caridade, por dar dízimo ou oferta ou qualquer coisa. Não, o justo não se torna justo por fazer necessariamente atos de justiça. Se fosse assim, qualquer um que faz coisas boas aí, independente de Jesus, alcançaria justiça. Não é assim. A justiça é um dom, a gente leu aqui, é um dom, é um presente dado em Cristo Jesus. O pecador não é pecador porque peca, mas porque herdou uma natureza pecaminosa. O justo não é justo porque pratica obras de justiça, necessariamente, mas porque herdou uma natureza de justiça em Cristo Jesus. Agora veja, a partir dessa natureza é que nós andamos em boas obras. Por isso a Bíblia diz que nós não somos salvos por obras, para que ninguém se glorie, não há obra em nós que nos qualifique a salvação. Nós precisamos de Jesus e a lei está aí para isso. A lei foi dada, Paulo disse que a lei foi dada para que o pecado avultasse. Ou seja, para colocar uma lente de aumento sobre o pecado, para que diante dela a gente chegasse a uma única conclusão. Não bater no peito e dizer, a gente vai fazer tudo o que Deus disser. Não. Para que a gente chegasse a uma única conclusão. Eu preciso de um Salvador. Eu não posso com isso. Eu preciso de um Salvador. Graças a Deus por Jesus. Outra finalidade que Paulo diz sobre a lei é que ela serviu como aio, como um tutor, para nos conduzir até quem? Cristo. A lei é para infantis. A graça é para maduros. Ela serviu como um tutor, aquele que cuida de uma criança, para nos conduzir até Cristo. E a Bíblia ainda diz, uma vez que Cristo chegou, não estamos mais sujeitos aos rudimentos desse aio, desse tutor. Agora nós estamos em Cristo Jesus. Então não tem como ser pecador e justo ao mesmo tempo. Você percebe aqui? Assim, pela desobediência de um, a humanidade se tornou pecadora, mas por causa da obediência de um outro, muitos se tornaram justos. Ou você é pecador por natureza, ou você é justo por natureza. Você pode dizer, eu sou, sem medo, diga, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. Sabe o que acontece nessa hora? O diabo diz, pô, mas você erra. Mas você foi áspero com sua esposa, você mentiu aqui e ali, você chutou o gato do vizinho, estava te irritando. Sabe por quê? Ele vai tentar levar você para o quê? Para obras, para seu mérito, para sua performance. Ele vai tentar levar você a pensar que a justificação vem por trabalho que você faz. Mas você já sabe pela palavra que a justiça é um dom, é um presente de Deus. Nos foi dada. Assim como em Adão, a humanidade herdou a natureza do pecado, em Cristo Jesus. A humanidade, a saber, sempre digo isso, a saber, a salvação não é automática, a saber, aqueles que creem em Jesus, herdaram vida e justiça nele, em Cristo Jesus. Você pode dizer, o diabo quando acusar, você pode dizer para ele, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus. E tem mais, pode sair da minha mente, eu renuncio os seus dados inflamados, porque eu quero te lembrar uma coisa, diabo, você foi envergonhado. Você foi envergonhado. Você passou o vexame diante do meu Rei, o meu Salvador, Jesus Cristo. Você consegue entender uma coisa? Veja, Deus não fez um remendo em nós. Não foi um remendo. Não foi um ajuste. Não. Ele arrancou de nós a velha natureza de pecado. Ele arrancou. Deus não fez um remendo de nós. Ele arrancou a natureza de pecado de nós. Arrancou e nos deu
uma nova natureza. Zoe, a vida do próprio Deus agora em nós. Eu mereço isso? Não, nunca mereci, não mereço, jamais merecerei. Por isso graça. Graça é favor imerecido, mas eu recebo. A graça não foi de graça. Vocês viram aqui? O preço foi altíssimo, mas recebemos de graça por causa de Jesus. Ele não fez um remendo, ele fez de nós novas criaturas. Um novo espírito agora nos pertence, nós temos um novo espírito agora unido novamente a ele por meio de Jesus. Você consegue compreender isso? E agora, para finalizar, eu posso ler Romanos 6, 23 de forma completa também. Porque o salário do pecado é a morte. E foi aí que a gente parou na semana passada. Mas Deus, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Graças a Jesus. Graças a Ti, Senhor Jesus. Obrigado. Glória a Ti, Senhor Jesus. O que era para nós era morte, mas Ele tomou a nossa morte. O que era para nós era condenação, Ele tomou nossa condenação. O que era para nós era morte eterna, destruição eterna. Ele tomou nossa destruição eterna. Esse salário aqui de morte, Ele levou sobre Ele. Ele pagou. E pagou com sobra. E pagou com sobra. E pagou com sobra. Pagou com sobra. Nós somos genuinamente livres em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte, mas o dom. Veja, dom é presente. O dom gratuito de Deus é vida eterna. Ele fez tudo isso para dar para você vida eterna. Sabe por que Ele se fez homem e morreu naquela cruz? Sabe por que Ele deu o seu único filho? O unigênito se tornou o primogênito dessa nova criação agora, amém? Ele foi o primeiro da nova criação e nós estamos com Ele hoje. Sabe por que Ele fez tudo isso? Porque Ele não quis passar a eternidade sem você. É isso. Ele não quis passar a eternidade sem você. Tem um homem agora que nos representa lá, sabia? Tem um homem que nos representa lá. Jesus Cristo, homem, está lá, nos representando. E é nele que a gente está. Você está nele? Você está em Jesus? Então você está seguro e estável. Tem muito mais coisa que eu quero falar com você sobre essa grandiosidade da obra de Jesus nos próximos domingos. Eu quero finalizar dizendo: você precisa conhecer a fundo a magnitude dessa obra grandiosa e o quanto a aplicação dela em sua vida é fundamental para que você tenha e possa viver e desfrutar de uma vida superabundante, realmente livre em Cristo Jesus. Amém? O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida. Vida eterna em Cristo Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você pode ficar de pé. Graças a Ti, Senhor Jesus. Glória a Ti, Senhor Jesus. Glória a Ti, Senhor Jesus. Glória a Ti, Senhor Jesus. Olá. Se ao ouvir essa mensagem você percebeu que Deus falou ao seu coração e deseja entregar a sua vida para Jesus, faça essa simples e poderosa oração. Pai, obrigado por Jesus e por tudo que Ele fez por mim. Eu te entrego agora mesmo a minha vida e recebo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Arrependido dos meus pecados, eu recebo o perdão completo que há em Cristo e peço que a partir desse momento o Senhor governe a minha vida e me guie no caminho da verdade. Muito obrigado por me amar e me salvar. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Parabéns pela linda decisão que você acabou de tomar. Creia que agora mesmo, mediante essa confissão de fé e entrega, você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. A partir de hoje, é muito importante que você continue crescendo no conhecimento de quem Jesus é, de quem você é nele e dessa nova vida que Deus preparou para você. No seu tempo, procure uma igreja que possa te ajudar a conhecer mais sobre Jesus
e sua nova identidade nele. Se você é do Rio de Janeiro, em especial de Campo Grande, e deseja conhecer a nossa igreja, será um prazer e uma grande alegria te receber e te integrar em nossa família da fé. Nós somos a nova igreja aqui em Campo Grande, localizada na rua Ibraí Ranas, 589. Nos faça uma visita, tenho certeza que você vai gostar muito. Deus te abençoe.